Nesse sentido, quais seriam uma estratégia, então, para não criar uma dependência, principalmente nas crianças e nos adolescentes? Bom, essa é mais voltada à minha área. Eu, por dever de ofício, né, por uma questão da especialidade, nós lidamos com o lado B da questão, né? Nós não lidamos com o lado prazeroso, o lado da diversão, a gente lida com o lado patológico, quando se instala um problema. A principal forma de prevenção é evitar o uso precoce de telas. Certo. Então, isso a gente vê um problema sério. Às vezes os pais deixam qualquer tipo de tela, seja iPad, seja iPhone, seja computador. Então, quanto mais precoce a estimulação pelo uso de tela, maior o risco dessa criança desenvolver algum tipo de dependência. A Academia Americana de Pediatria, Brasileira de Pediatria, recomendam em torno de 2 anos. Não oferecer telas antes dos 2 anos. Alguns países europeus, por exemplo, a França, são mais radicais, pedem em torno de 6 anos. Quando a gente fala é evitar a estimulação dos pais darem a tela, porque evidentemente a tela faz parte de tudo, né? Hoje você entra no elevador, já tem uma tela, tudo, né, se faz com tela, mas evitar essa estimulação da tela. Então, o primeiro ponto é evitar a estimulação precoce. Segundo, limitar o número de horas. Né? Crianças que passam às vezes 6, 8 horas, período de férias, 10, 12 horas em tela, seja jogando, seja redes sociais, né? Nem todos são tão especializados assim só em videogame, né? Muitas redes sociais também. Observar os conteúdos, né? Essa discussão agora aí no Brasil sobre a adultização das crianças, né? A exploração das crianças, que muito a partir das telas. Então essas são as medidas mais importantes. Nós temos também no Brasil agora recentemente a proibição do uso de celulares nas escolas, né, que é uma medida não só no Brasil, em muitos países tem feito, bem recente, tem feito isso, e nós temos essa discussão do controle do marco das Big Techs no Brasil, né? Quer dizer, que é no mundo todo e no Brasil especialmente a gente tem vivido isso, né? Então essa é uma discussão muito ampla, né, sobre a questão do uso de telas. Envolve desde questões econômicas, porque se movimenta muito dinheiro, até questões sociais e políticas também. E no meu caso, as patológicas, né? Com certeza. Existe uma diferença na forma como a criança é estimulada, se ela estiver assistindo só um vídeo, por exemplo, ou estiver jogando um jogo? Porque eu sinto que o consumo, às vezes, das telas, ele é muito passivo, né? Mas ali no jogo, às vezes, a criança está exercendo uma atividade, por menor que ela seja, ou apresentando algum comportamento repetitivo para passar de fase. Isso altera alguma coisa na forma como esse estímulo é percebido? Olha, o que acontece é o seguinte: as telas são feitas para fisgar a pessoa, né? O que eles querem é que se fique o maior número de tempo possível nas telas. Então, independe se é por jogo ou se é por rede social, porque todos estimulam a área do professor Marcelo, que é a dopamina. Todos buscam essa descarga de dopamina. Os jogos desenvolvem estratégias que é da antecipação da recompensa, né? De você saber que vai ganhar algum bônus por passar de fase, mas todos usam a mesma estratégia, que no fundo é sequestrar o cérebro. É essa que elas fazem. Se vai ser por jogo ou se vai ser por rede social, no fundo não faz muita diferença. As crianças menores, elas não têm muito essa noção de jogo, elas ficam meio hipnotizadas pelo movimento, pelas figurinhas, né? As cores. Né? Pelas cores, né? Pela musiquinha, aquilo, é tudo associado. Isso não existe nada por acaso nesse universo das telas e das Big Techs. Tudo é feito para que a pessoa fique mais tempo hipnotizada ali pelas telas. E até essa questão desse aprisionamento, né, que as telas produzem, tem alguns estudos de neuroimagem que mostram que à medida que a pessoa vai sendo treinada, né, naquele jogo, né, vai sendo exposta, isso produz uma redução da atividade de algumas áreas, por exemplo, do córtex pré-frontal. Então isso faz com que essa consciência, né, essa percepção de que ela está sendo imersa naquele jogo vá desaparecendo. Então isso talvez ajude a explicar um pouco esse fenômeno, né, da pessoa ser absorvida mesmo, né, pelo contexto do jogo e talvez se descolar um pouco da realidade, né? Viver nesse universo virtual, né? Assim, o primeiro estudo que eu tenho memória que investigou esse tipo de fenômeno em jogos foi no começo dos anos 90, né? Ali com o Tetris, né? Que foi um dos primeiros jogos, né, eletrônicos.
Então, ali foi a primeira investigação com neuroimagem, que já definiu algumas bases, né, desse tipo de mudança de padrão de atividade cerebral, né? Então, eu acho que talvez vá um pouco nessa direção, né, que o Marco estava colocando. E um ponto importante, por que precisa se fazer a prevenção do estímulo precoce da tela? Sim. Porque o sistema nervoso central é a área que mais tardiamente amadurece no nosso organismo. Córtex pré-frontal em torno de 24, 25 anos. Porque passa por períodos de desenvolvimento. Quando há um desenvolvimento muito precoce, antes que essa área que o professor Marcelo comentou, o córtex pré-frontal, que é responsável para as nossas atividades, vamos dizer, mais racionais, julgamento, planejamento, né, abstração, por isso que a gente começa a estudar a equação de segundo grau e a partir dos 13, 14 anos, não aos 6, 7 anos, né? Quando é estimulado muito precocemente, há uma alteração que nós chamamos de neuroadaptação patológica dessa área, ou seja, essa criança vai ter uma imaturidade do córtex pré-frontal, então vai ter muita dificuldade de controle de impulsos, de planejamento, de regulação emocional, ou seja, das funções mais importantes para a vida adulta. Ou seja, a gente vai ter provavelmente um adulto infantilizado do ponto de vista das emoções. Então, ele é uma presa fácil. E um detalhe que eu já li, o professor Marcelo deve ter lido isso também, a gente sempre lê que os donos das Big Techs não deixam os filhos usar telas precocemente, né? Eu não sei se é uma lenda urbana, mas já li isso várias vezes, deve ser verdade, né? Por que eles não permitem? Porque eles sabem o mal que faz. Sim. Né? Para os filhos dos outros tudo bem, mas para os meus não, né? Quando a gente está falando de massa, né? É quase... Não querendo entrar numa vibe, assim, de teoria da conspiração, mas é quase como se fosse uma ferramenta para dominar, né? Sim, deixar aquela pessoa presa. Não apenas em relação aos jogos, mas as redes sociais, principalmente. Claro. Deixar ela ali o tempo todo gerando engajamento, né? Porque sequestra a atenção, né? No fundo é isso, né? É uma chamada economia da atenção, né? Quanto mais clique, mais se monetiza, mais tempo fica mais valorizado é o jogo, a rede social, o que for. E tem uma máxima na internet, diz que quando é de graça, nós somos o pagamento, não é verdade? Então, produto a gente fornece todas as informações, mesmo essas informações de quanto tempo a gente fica na tela, quais os estímulos, como a gente responde, os dopaminérgicos, todo o sistema cerebral, como a gente responde a determinados estímulos, tudo isso é informação que eles estão captando. E isso eles usam, retroalimentam para desenvolver redes sociais e jogos mais sofisticados, formas de estimulação e de sequestro mais sofisticados ainda, porque a gente dá essa informação de graça para eles. Aliás, a gente paga para dar essa informação para eles. Né? A gente está falando, né, sobre todas essas questões de como o nosso cérebro percebe todos os jogos, as redes sociais, os recursos em tela, né? Então, quanto mais nova a pessoa, a criança, o jovem, mais suscetível ela tem de desenvolver comportamentos problemáticos, disruptivos, vícios, do que uma pessoa adulta, por exemplo. Eu lembro que quando eu jogo desde criancinha. Agora eu tô com quase 40 anos, e a minha relação com o jogo é muito diferente. Eu lembro que quando eu comprei meu primeiro computador, com, sei lá, 18 anos, e eu contratei a internet na minha casa, banda larga, para poder jogar, eu precisava jogar todo dia. Eu tinha uma relação completamente... preocupante. Porque se eu não estivesse ali jogando, interagindo com os meus amigos, de madrugada, final de semana, virando a noite jogando, eu ficava irritadiça, brigava com a minha mãe. Obviamente, né, depois que eu entrei na fase adulta, ali, de fato, comecei a trabalhar, ter outras preocupações na minha vida, outras responsabilidades. Eu acho que a minha relação com o jogo ficou mais saudável, assim, de entender o jogo. Obviamente, hoje eu pesquiso games, né? Mas no meu tempo de lazer, entender aquilo como um hobby, uma coisa saudável. Então, pessoas mais novas, crianças, são mais suscetíveis a esses perigos. E hoje em dia, muito desse comportamento que é provocado pelo uso excessivo de telas, ele é quase que remediado imediatamente com diagnóstico, né? Então, é o autismo, é TDAH, e às vezes é só realmente essa relação que a criança tem com o uso de telas e com a rotina mesmo, né? O que a gente fala é o uso inadequado, né? Que vai se proibir o uso, até porque não tem como, né? Faz parte da nossa vida. A questão é o uso
patológico mesmo, né? Seja por uso precoce, seja pelo tipo de conteúdo. A gente tem que lembrar que além dos jogos tem pornografia, tem pedofilia, tem todas, né, crimes, né, todas essas, baleia azul, todas essas coisas patológicas na internet e nos jogos, e o tempo que se fica, isso é muito importante, né? O conteúdo, o tempo. Então, e muitas vezes os pais ou responsáveis pelas crianças usam como uma forma de acalmar a criança, né? Então, quanto mais tempo ela ficar, melhor, porque daí eu faço as outras coisas. Então, a questão é como usar. O problema não está no instrumento, na forma como se utiliza.